Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Plataforma para o Crescimento Sustentável, membros do Conselho Consultivo, senhores membros do Governo, senhores deputados, representantes das organizações patronais e sindicais, representantes de ONGs e organizações profissionais, meus caros membros da plataforma, convidados, meus caros amigos. A primeira palavra é naturalmente de agradecimento pela vossa presença num dia importante para a Plataforma para o Crescimento Sustentável, mas também, se me permitem, no plano pessoal, de agradecimento, de enorme gratidão pelo trabalho que foi desenvolvido individualmente, mas também nos grupos de trabalho, pelos 400 membros da Plataforma para o Crescimento Sustentável. Todos nós sabemos que é sempre muito grato publicar um livro, mas um livro feito a 800 mãos é seguramente uma empreitada que espero que considerem e que tenham um sentimento de paternidade, assim como eu próprio tenho. Este relatório não é o meu relatório, não é o relatório da direção, é o relatório dos 400 membros da Plataforma para o Crescimento Sustentável e não posso deixar de, no plano pessoal também, agradecer as muitas horas que roubaram à família, à profissão, ao sono, para produzir versões intermináveis de policy papers, milhares de páginas até chegarmos a uma versão consolidada com 240 páginas, 27 desafios e 511 recomendações. Quero agradecer naturalmente ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo do ISCS por mais uma vez nos acolher com toda a simpatia, tal como aconteceu nas outras conferências realizadas pela Plataforma para o Crescimento Sustentável. Bom, sabem bem que eu sou bastante prolixo, eu espero conseguir fazer uma intervenção que caiba num tempo razoável, garantindo seguramente que não vou apresentar as 511 recomendações. Mas acho que é importante, porque não nascemos hoje, nem ontem, que se estabeleça uma certa fita do tempo, porque o resultado deste relatório é importante pelo seu conteúdo, mas é importante também pelo processo e pela motivação, por aquilo que determinou o lançamento desta plataforma e a criação deste relatório. Em abril de 2011, Portugal viu-se confrontado pela terceira vez na sua história com a necessidade de pedir ajuda externa para evitar a bancarrota. Longos anos de opções políticas erradas e de um modelo de desenvolvimento anacrónico conduziram-nos a uma década que muitos consideram uma década perdida. De 2000 a 2010, assistimos a uma taxa de crescimento medíocre, em média 0,6%. Nessa mesma década, a despesa pública aumentou de 43% para de 51% do PIB, isto é, passamos a ocupar mais espaço no Estado com os impostos que cada um de nós vai pagando. Nesses 10 anos, as despesas sociais e as pensões cresceram a 5%, mas nesses mesmos 10 anos, os impostos mantiveram-se com uma taxa média de 34%. É óbvio que um país que ganhava 100, que gastava 110 e que já devia mais de 100% do PIB, viu-se confrontado com a necessidade de pedir ajuda externa. E, portanto, o resgate tornou-se inevitável. Em junho de 2011, iniciou funções o novo Governo, concentrando a sua ação no cumprimento do memorando de entendimento e, em especial, na consolidação orçamental. E 12 semanas depois, em outubro, nasceu a Plataforma para o Crescimento Sustentável. Nós não nascemos da contestação à TSU, da eleição do Sr. Hollande ou do cansaço recente com a austeridade. Nós nascemos em outubro de 2011 da convicção de que a consolidação orçamental e o memorando de entendimento eram condição necessária para o crescimento, na medida em que não é possível crescer sem contas públicas equilibradas, mas não era condição suficiente para o crescimento.
Por 3 razões. Em primeiro lugar, porque o déficit e o endividamento, sendo graves, são apenas uma parte do problema de Portugal. Quando olhamos para os outros déficits e para as outras dívidas, no ambiente, na educação, na ciência, na cultura, na justiça, no ordenamento do território, na área social, na área do emprego, facilmente se conclui que o nosso problema é estrutural e que, mais do que um resgate económico ou financeiro, precisávamos e ainda precisamos de um novo modelo de desenvolvimento. Em segundo lugar, porque entendíamos e ainda hoje entendemos que Portugal não podia estar desligado dos grandes debates internacionais. Uma crise desta dimensão não pode ser superada sem que o nosso país participe ativamente, influencie e aceite ser influenciado nos grandes debates sobre os grandes riscos e sobre as grandes oportunidades. Sobre a demografia, sobre as alterações climáticas, sobre a globalização, sobre o terrorismo, sobre a cibersegurança, sobre a economia digital, a economia do conhecimento, a economia verde, sobre todas as matérias relacionadas com a bioética, com a inovação tecnológica. Considerávamos e ainda hoje consideramos que Portugal não pode deixar de assumir um papel cosmopolita por parte de um país com 870 anos de história e que sabe bem que o seu papel não é substituível na arena internacional. Em terceiro lugar, lançamos esta plataforma, consideramos que o crescimento, que a consolidação orçamental era condição necessária, mas não suficiente, porque entendíamos e ainda hoje entendemos que é necessário convocar novos protagonistas. Isto é, uma crise desta dimensão não dispensa partidos políticos, não dispensa órgãos de soberania, não dispensa empresas, organizações profissionais, organizações sindicais, mas, acima de tudo, esta crise só poderá ser superada se todos, individualmente e também no plano de plataformas cívicas, assumirmos a nossa liberdade e a nossa responsabilidade. Foi essa a razão pela qual decidimos lançar este think tank, esta plataforma cívica, com 2 pilares importantes. Em primeiro lugar, a independência e a capacidade de trabalharmos de uma forma aberta a todos aqueles que entendam por bem apresentar as suas propostas, sem qualquer filiação partidária, tendo noção que mais de 80% dos membros desta plataforma não têm qualquer filiação partidária e que são eleitores de vários partidos políticos. É verdade, não vale a pena esconder, que alguns de nós temos uma opção partidária e alguns de nós temos até funções em partidos. Isso não reduziu em nada a independência e a capacidade para pensar de uma forma livre. Acima de tudo, demonstrou que, perante uma crise desta dimensão, uma crise estrutural, que é importante explorar novas fronteiras do ponto de vista conceptual que vão para além da chave de leitura dos partidos políticos. Uma crise desta dimensão necessita de capacidade para irmos mais longe, pondo em causa alguns conceitos, sabendo ainda por cima, como disse o nosso Presidente do Conselho Consultivo, que só não está aqui presente porque está a presidir ao júri do Prémio Pessoa, que é dessa capacidade para pensar fora da caixa que se poderão criar bases para consensos mais alargados, mas também para rupturas que são indispensáveis para o nosso crescimento sustentável. Mas permitam que faça também um sublinhado sobre a dimensão internacional desta plataforma. Nós acreditamos muito na capacidade de Portugal, dos portugueses, o talento, a criatividade que aqui existe. Mas sabemos também que uma plataforma desta natureza não poderia dispensar a participação em organizações internacionais. E desde o primeiro dia quisemos influenciar e também admitir uma permeabilidade às discussões que se realizam noutras organizações internacionais e por isso quisemos apresentar o depoimento de 2 dirigentes de think tanks internacionais que participaram ativamente no nosso trabalho. Essas organizações olham para nós como, perdoem-me aqui, uma certa imodéstia, mas é algo que não é meu, é de todos, dos 400 membros. Olham para a nossa plataforma como um case study internacional. Habitualmente,
Os think tanks são organizações com pouca gente, com muito dinheiro e com uma vocação temática muito estreita, muito especializada. Esta plataforma é uma plataforma com muita gente, nasceu logo com 400 membros. É uma plataforma com pouco dinheiro e, por isso, todos nós estamos a pagar o livro que agora publicamos, todos os membros da plataforma, mas é também uma plataforma que optou por não ser especializada num determinado tema, mas tentar criar condições para um modelo de desenvolvimento sustentável em torno de 27 desafios. Mas avancemos um pouco mais na fita do tempo. Nos últimos 18 meses, o atual Governo trabalhou na consolidação orçamental e num conjunto de reformas estruturais que, sendo verdade que originaram um conjunto de sacrifícios importantes para os portugueses, ao mesmo tempo deram origem a alguns resultados positivos na redução do nosso endividamento externo, na nossa redução da despesa estrutural e da despesa pública, no aumento das exportações, no equilíbrio da balança comercial, na redução dos juros da dívida e do risco de incumprimento. Mas temos noção que, sendo essa uma estratégia adequada no curto prazo, é uma estratégia que precisa de uma nova fase, que é preciso mais, que é necessário desenhar soluções para o pós-Troika, porque em junho de 2014 será concluído o memorando de entendimento. E não é credível, não é realista pensar que Portugal pode acordar de repente, no dia 1 de julho de 2014, e concretizar uma agenda pós-Troika que não tenha sido pensada e discutida. Essa foi a razão pela qual assumimos a responsabilidade de, logo que Portugal iniciou o cumprimento do memorando de entendimento no âmbito da Troika, pensar aquele que deve ser um modelo de desenvolvimento, uma visão pós-Troika, uma visão de médio e de longo prazo que crie condições para o progresso e para a justiça social. Durante 14 meses, trabalhamos em torno destes 27 desafios, produzindo, como referi há pouco, dezenas de versões, milhares de páginas. Chegamos a esta versão consolidada, com 511 recomendações, que seguramente não reúnem o consenso de todos os membros da plataforma. E gostava de deixar este disclaimer. Estas 511 recomendações são recomendações que merecem ser discutidas. São recomendações que merecem ver a luz do dia enquanto ponto de partida e não como ponto de chegada. E esperamos, naturalmente, que esta discussão seja fortemente participada. Eu não quero fazer uma apresentação exaustiva do nosso relatório, mas não posso deixar de centrar a nossa visão pós-Troika de um novo modelo de desenvolvimento em torno de 4 pilares, se isto funcionar. Em primeiro lugar, o aprofundamento da democracia e da participação cívica. Em momentos de crise, é ainda mais importante estimular a participação e um debate aberto sobre as diversas escolhas e opções, evitando que a insatisfação se transforme em qualquer tipo de deriva antidemocrática. Não se confunda a regeneração do sistema político com a tradicional discussão sobre a revisão dos sistemas eleitorais. Entendemos que é num contexto mais aprofundado da participação cívica e não apenas da revisão dos sistemas eleitorais que se deve levar a democracia mais longe. Gostava de enunciar um conjunto de propostas muito breve. No nosso relatório é mais desenvolvido em relação a esta matéria, mas consideramos importante, por exemplo, alargar a capacidade de referendos para grandes opções estratégicas, alargar o direito de petição dos cidadãos para iniciativas legislativas,
promover a revisão do sistema eleitoral em torno de círculos uninominais, mas também do voto preferencial para o círculo nacional, consagrar a possibilidade do voto eletrónico e contabilizar os votos em branco na eleição presidencial para apuramento dos candidatos para a segunda volta e para a regra da maioria no referendo, alargar a influência das instituições do terceiro setor, das ONGs, das instituições de natureza social, que podem muitas vezes concretizar de uma forma mais eficiente algumas funções que são hoje desempenhadas pelo Estado, assegurar uma avaliação custo-benefício das políticas públicas com uma forte componente científica, garantindo, como acontece hoje na Comissão Europeia, que todas as propostas de natureza estratégica nas políticas públicas são alvo de uma avaliação independente, custo-benefício, escrutinada pelos cidadãos, sediada numa comissão especializada na Assembleia da República com a participação de cientistas e de peritos independentes. E, finalmente, levar mais longe a participação dos cidadãos no poder local, aprofundando a experiência dos orçamentos participativos, dando-lhes alguma dimensão deliberativa e não apenas consultiva. Em segundo lugar, consideramos fundamental afirmar uma nova estratégia de responsabilidade orçamental. A atual estratégia, como sabem, está com resultados que são positivos, muito assente no corte dos desperdícios, na redução dos consumos intermédios, na redução das rendas e dos subsídios excessivos, no aumento da receita fiscal e num quadro de privatizações que permita a redução do nosso endividamento externo, mas também de maior abertura da economia. Esta estratégia é uma estratégia de curto prazo adequada e que tem dado resultados positivos. Mas não nos iludamos. O prosseguimento desta estratégia, seja no que diz respeito à carga fiscal, mas também no que diz respeito à estratégia de consolidação orçamental, encontra-se limitada. Entendemos, por isso, que é importante passar a uma segunda fase na responsabilidade orçamental em torno de 4 pilares. Em primeiro lugar, fixando metas para o médio e para o longo prazo, no que diz respeito à despesa pública, que se deve situar num valor inferior a 40% do PIB, hoje é 51%. No que diz respeito ao nosso endividamento, que hoje se situa perto dos 120% e que se considera que deve recuar para 60%, e também metas para o déficit estrutural, que, como está definido no novo Tratado Europeu, não deve ultrapassar 0,5% do PIB. Segunda iniciativa, segundo pilar desta nova estratégia de responsabilidade orçamental, o estabelecimento de limites não apenas ao déficit orçamental, mas de limites reais à despesa pública, em todos os itens da despesa pública que não estão relacionados com o ciclo económico. Em terceiro lugar, avançar para uma reforma fiscal mais amiga do crescimento. Todos defendemos que, logo possível, se deve criar condições para a redução da carga fiscal, sabendo que isso está totalmente dependente e alinhado com a redução da despesa pública. Mas não é a circunstância de só nesse momento ser possível reduzir a carga fiscal que nos deve afastar da discussão sobre uma fiscalidade mais inteligente e mais competitiva e que pode ser concretizada no curto prazo. Desse ponto de vista, defendemos, já no curto prazo, uma reponderação dos pesos relativos da carga fiscal, assegurando num quadro de neutralidade fiscal um aumento dos impostos ambientais que permitam a redução dos impostos sobre o rendimento individual e sobre o rendimento das empresas. Esta opção fiscal é uma opção amiga do ambiente porque reorienta comportamentos, amiga do crescimento porque baixa o fator fiscal no preço final dos produtos, mas também amiga da inovação porque cria condições para que os produtos mais limpos, mais baseados no conhecimento, possam ser mais competitivos. Em quarto lugar, é importante trabalharmos na redefinição das funções do Estado. Como disse há pouco, o Estado pesa hoje 51% do PIB.
esse peso é um peso que cria problemas orçamentais, mas traduz também um problema de natureza conceptual, da relação dos cidadãos com o Estado. O Estado está a mais em áreas em que é possível passar a uma posição de maior fiscalização, escrutínio e regulação, mas está a menos em áreas que são fundamentais, como a igualdade de oportunidades e a mobilidade social. Entendemos, por isso, que precisamos de um Estado estratega na área económica, o que significa uma menor presença no setor empresarial, mas uma maior capacidade para fomento da economia em setores considerados estratégicos. E defendemos na área social que gradualmente se caminhe de um Estado monopolista na provisão de bens essenciais para um Estado promotor de bens que podem ser prestados num ambiente de concorrência e competitividade entre público e privado, assegurando liberdade de escolha por parte dos cidadãos e garantindo que nenhum cidadão deixará de ter acesso universal a serviços de excelência em razão de eventuais carências económicas. Em terceiro lugar, consideramos que é chegado o momento para avançar para transformações estruturais e investimentos seletivos e reprodutivos em três áreas: conhecimento, economia verde e política industrial. Quando tudo é prioritário, nada é prioritário. Portugal tem de fazer escolhas. É verdade que o Estado não deve escolher empresas, nem fazer, como se costuma dizer, campeões nacionais à força. Mas o Estado não pode deixar de escolher setores. O Estado não pode deixar de atender às capacidades, aos talentos, às infraestruturas, aos recursos naturais, ao posicionamento geoestratégico, para tirar partido de algumas apostas estratégicas. Portugal tem condições, apostando na área do conhecimento, na economia verde e na política industrial, para competir à escala global e fazer deste país um país de atração. Um país de atração de talentos, de investimento e de projetos. E é por isso que a política industrial é tão importante. Eu sei que existe um conceito de política industrial ou de industrialização que se confunde muitas vezes com uma determinada tipologia de indústria ou uma determinada tipologia de atividade económica. A política industrial de que falamos é uma política setorial. É dizer que existem um conjunto de fatores que aconselham a que Portugal faça escolhas. Áreas onde o país já fez grandes apostas de apetrechamento tecnológico, de qualificação dos recursos humanos. Áreas onde o país fez grandes apostas de infraestruturas, onde tem recursos naturais favoráveis, onde existe grande procura por parte de mercados emergentes. Nesses setores, o país deve apostar, selecionando, mas também de uma forma reprodutiva, assegurando que há um alinhamento entre investimento público e privado para criarmos condições para uma economia de rede e não tanto para uma economia de escala. Setores como a energia, a biotecnologia, a economia da saúde, os novos materiais, a floresta, os oceanos, são setores que, a par do turismo, do design, das indústrias criativas, se podem considerar setores estratégicos onde podemos dar esperança aos portugueses, competir, vencer, criar emprego. Finalmente, nós temos de contribuir para a refundação do projeto europeu. É verdade que a Europa tem conseguido encontrar soluções de curto prazo, expeditas, para enfrentar a crise do euro. Mas não é menos verdade que o que temos pela frente é a maior crise desde o pós-guerra. É uma crise da dívida, é uma crise do desemprego, é uma crise social, é uma crise económica, é uma crise de confiança. E é por isso que a Europa não pode deixar de dar uma resposta estrutural e de longo alcance e não apenas uma resposta parcelar e de curto prazo. Entendemos por isso que é chegado o momento da Europa estar à altura das suas responsabilidades
e de dar um passo em frente no sentido do aprofundamento político, do aprofundamento económico e do aprofundamento financeiro. No plano político, defendemos o reforço dos poderes da Comissão Europeia e a eleição do Presidente da Comissão Europeia já nas próximas eleições, através da garantia por parte das famílias políticas de que apresentarão nas eleições para o Parlamento Europeu o candidato que apoiarão depois no Parlamento Europeu. Mas também no médio prazo, caminhar no quadro da revisão dos tratados para a eleição por sufrágio universal do Presidente da Comissão Europeia. No plano económico, consideramos que é chegado o momento de nos inspirarmos na história daquilo que aconteceu em 1947 com o Plano Marshall. O Plano Marshall não foi um plano apenas para a reindustrialização da Europa. Foi um plano para a paz, para a segurança, para a prosperidade, para a justiça social. A Europa tem de ser capaz de, no seu orçamento, estar alinhada com a defesa que vai fazendo do desenvolvimento e do progresso. Uma União que tem um orçamento de 1% do PIB não é uma União capaz de concretizar um projeto político à altura das suas ambições. Defendemos, por isso, que o orçamento comunitário seja reforçado para 1,8% até 2020 e para 2% para lá de 2020 e que o acréscimo deste orçamento, face ao atual cenário, seja totalmente alocado ao crescimento e emprego na Europa em áreas ligadas ao conhecimento, à economia verde, a todas as áreas de crescimento acelerado. No plano também económico, entendemos que, para além do aprofundamento do mercado interno, que se deve reformar o Pacto de Estabilidade. Há uns anos o Presidente Prodi dizia que o Pacto era estúpido. Eu não quero estar a atribuir qualquer tipo de adjetivo ao Pacto de Estabilidade, mas não deixa de ser verdade que um pacto que apenas se conforma com a necessidade de ter uma estabilidade de preços e uma disciplina orçamental e que não atende à circunstância de algum investimento em setores estratégicos ser reprodutivo, é um pacto que deve ser reformado. No plano financeiro, para além da gestão coordenada do sistema bancário, que para Portugal é imprescindível para combater a fragmentação do sistema bancário e, por isso, a dificuldade da nossa economia se financiar a preços competitivos, entendemos que é importante irmos caminhando para processos de maior aprofundamento na área financeira através da mutualização da dívida associada necessariamente a um tesouro europeu, assim como o reforço das competências do Banco Central Europeu e a regulação das agências de notação. Meus caros amigos, a apresentação deste relatório, como referi há pouco, é um ponto de partida e não é um ponto de chegada. A partir de hoje, iremos ao encontro dos órgãos de soberania, do Sr. Presidente da República, da Sra. Presidente da Assembleia da República, do Sr. Primeiro-Ministro, mas também ao encontro das organizações sindicais e patronais, ao encontro do líder do maior partido da oposição e ao encontro dos portugueses. Durante um ano estivemos disponíveis para acomodar, acolher boas propostas nesta plataforma. Agora chegou o momento de nos dirigirmos aos portugueses e durante 6 meses percorreremos o país, apresentando em sessões públicas nas universidades, nas ONGs, nas associações empresariais, nos sindicatos, as nossas recomendações. Esta é a nossa visão, mas estamos interessados em torná-la mais nítida, beneficiando do contributo de todos. Vivemos, e todos temos noção disso, numa verdadeira encruzilhada de que não sairemos sem competência, persistência e mobilização coletiva. Mas esta não é a primeira vez em 870 anos de história que somos convocados para uma jornada difícil. Este é o tempo de escolhas claras em que todos têm a obrigação de apresentar as suas propostas. O manicaísmo dos que querem vencer ou perder sozinhos. O comodismo dos que preferem viver na sombra da troika, desta ou de outras.
ou o calculismo dos que esperam que outros façam a sua própria luta não podem ter lugar num tempo de tamanha exigência. Neste relatório, nós assumimos a nossa responsabilidade enquanto associação cívica e damos o nosso contributo para uma estratégia de desenvolvimento e crescimento sustentável. Somos inconformistas no diagnóstico, reformistas nas propostas e confiantes e otimistas na capacidade dos portugueses. Grandes crises requerem audácia e arrojo. Acreditamos que a realização de grandes coisas não depende apenas da possibilidade de as fazer, mas da vontade de as realizar. Acreditamos que Portugal vai conseguir, como acreditamos que para Portugal e para os portugueses o melhor está para vir. Muito obrigado pela vossa presença.